Olá, meu nome é Fabiana, sou terapeuta multidimensional e hoje eu vim falar um pouquinho sobre DMDF. Lembrando que DMDF, quando usamos, é sobre as polaridades, né? Masculino e feminino. Muita gente se confunde um pouco sobre as polaridades. Eu vim trazer um pouquinho sobre cada uma. Lembrando que polaridades não é gênero, né? Uma mulher ela pode ser DM e um homem pode ser o DF. Nós temos sempre as duas polaridades, né? Só que precisamos equilibrá-las e muitas vezes estamos muito mais que outra. E também sempre uma vai se sobressair da outra. E como isso acontece? O DM ele vai ser a polaridade mais racional, aquela pessoa que ela tem mais ação, ela tem mais foco, ela manifesta as coisas na matéria e ela sempre vai pensar muito, né? E algumas pessoas eu vejo, né, muitas mulheres falando, o meu DM ele bebe, ele fuma, ou ele é muito mulherengo. Então por isso que quando ele quer extravasar as coisas emocionais dele, ele vai para esse lado, né, de beber, de procurar outras mulheres, porque ele demora mais, né, para entrar no espiritual, para entender que essa conexão é uma conexão espiritual. Ele demora um pouco, né, para sentir. Muitos DMs, eles têm um problema com o sentir, né, com as emoções, e eles vêm nessa encarnação, né, eles despertam para o vínculo para trabalhar as emoções, para trabalhar o espiritual deles. Claro que existem DMs que são espirituais, mas isso não é todos. Muitas vezes, quando despertam para a dinâmica, que eles vão começar a acessar mais o lado espiritual deles. E o DF, ele já é mais emocional, ele é mais emoção, ele é mais intuitivo, receptivo. O DF, ele começa, né, quando ele desperta para a dinâmica, ele precisa trabalhar a parte yang dele, né? O DF muitas vezes ele é mais introspectivo, quando ele sente, né, as emoções, ele fica mais recolhido. O DM ele já extravasa, né? Então assim, o DF ele vem nessa encarnação para trabalhar o masculino dele, assim como o DM vem para trabalhar o feminino. Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma mulher DM e eu estava muito na minha polaridade masculina, apesar de ser uma mulher, e eu cheguei a um ponto de não acessar mais as minhas emoções, né? Com tudo que me aconteceu na minha vida, eu cheguei a um ponto de achar que sentir emoções era eu ser fraca. Isso existem muitas mulheres assim, hoje, né, com o passar do tempo, elas ficaram assim, e é muito difícil a gente alcançar o espiritual, não sentindo, né, então, quando a dinâmica vem, ela vem com aquela força para a gente se movimentar, e eu, como já sou um DM, que já trabalha com esse movimento, mas esse movimento não é na matéria, né, também é na matéria, mas é um movimento também, né, no ser, né, no meu cardíaco, tive que trabalhar o cardíaco. Algumas vezes eu fui pro pronto-socorro achando que estava infartando, de tanta dor que eu sentia no meu cardíaco. Isso é normal na dinâmica, acontece com algumas pessoas, e eu achando que estava, né, com problemas, eu ficava em dúvida, sabe, se isso era, porque às vezes era o meu gêmeo, às vezes era coisas minhas. Então eu demorei muito para trabalhar o meu cardíaco, assim, para entender. Eu digo demorei, mas faz só 2 anos que eu estou em dinâmica, mas assim, eu digo demorei para me acessar, né, que são coisas que parece que quando tu acessa, dá um clique e você entende, mas para mim parece que demorou, mas na verdade eu não estou tanto tempo em dinâmica. E no caso eu vim, né, para trabalhar o meu cardíaco, e
e também para acessar a minha feminilidade, a minha intuição. Eu fiquei muito intuitiva quando eu despertei para a dinâmica. Não tanto no despertar, mas mais quando a minha Kundalini despertou. E fiquei muito intuitiva, a minha mediunidade ficou mais fluida, algumas coisas psíquicas eu acessei mais fácil do que se eu não tivesse em dinâmica, talvez. E o masculino, ele vem para quê? Né? Ele vem para ele trabalhar, o masculino, quando ele é um DF, ele vem para trabalhar a força dele, né? Para agir na matéria, para ir atrás. O meu gêmeo, ele que vai ter que se movimentar agora, né? Porque eu me movimentei muito, porque eu queria as coisas para ontem, né? E só que eu estava desequilibrada, porque a mulher, ela é aquela que ela tem que esperar, e hoje em dia as mulheres fazem que elas que correm atrás. Não que a mulher não tenha que fazer um movimento, sim, às vezes a mulher, sendo DM ou DF, ela precisa fazer um movimento ali às vezes ela precisa fazer um movimento ali na dinâmica, sim, mas eu digo não aquele movimento exacerbado, né, que fica correndo atrás, como eu ficava correndo atrás, mandando mensagem, né, então eu estava muito desequilibrada, e hoje eu entendo que eu preciso ficar mais no meu feminino, mais introspectiva, sentir mais, trabalhar muito o meu espiritual, porque o DM, ele vem com esse propósito de trabalhar o espiritual dele. Porque o DF, geralmente, ele já é mais espiritual, ele já tem uma abertura melhor para o espiritual, e o DM não. E o que acontece na dinâmica é que vai chegar uma hora que você vai precisar equilibrar as duas polaridades, né? O necessário é o equilibrar. E hoje em dia, principalmente para mulheres, por mais que sejam DFs, às vezes é um pouco complicado, porque as mulheres, elas ficam nessa energia muito masculina, porque elas precisam se movimentar na matéria, né? Elas precisam cuidar dos filhos, elas muitas vezes não são casadas, têm filhos, e precisam cuidar de tudo sozinha, então é um pouco difícil, né, de uma mulher não ficar só na polaridade masculina. Sou uma mulher DM, mas sempre fui um pouco emocional, mas estava desconectada das minhas emoções. Meu gêmeo, ele é DF, mas ele sempre foi muito racional. Então, assim, para mim foi um pouco difícil entender. Às vezes eu achava que eu era uma DF, às vezes eu achava que eu era uma DM, estava muito confusa, e eu soube certo, assim, tive absolutamente certeza na noite escura da alma. Porque o que acontece na noite escura da alma? Quando o DM entra na noite escura da alma, ele tem muitos problemas para resolver na matéria, né? Ele precisa se movimentar na matéria para resolver as questões dele, às vezes questões familiares, às vezes questões com o espiritual também. E o DF, ele já trabalha na noite escura da alma dele mais as emoções. Não quer dizer que ele não vai trabalhar, ter que se mudar, ter que fazer algumas mudanças na vida dele, mas as emoções que vêm primeiro, né? Ele vai sentir muito, vai ficar muito introspectivo, ele vai ficar mais no mundo dele. Essa é a diferença, né, na noite escura da alma do DM e o DF. E eu só trouxe esse vídeo só para esclarecer que muitas pessoas estavam me perguntando, né? Estão no começo da dinâmica, às vezes ficam confusas com esse DMDF, mas hoje era isso, e gratidão.